Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um. Como que vocês estão? Estão felizes com Jesus? Eu estou feliz com Jesus. E Jesus, está feliz com vocês? Glória a Deus por isso. É bom refletir nisso de vez em quando. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, que eu leio com vocês o capítulo 26, a partir do verso 9 em diante. Diz assim: Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados na sinagoga, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha com tanta violência que os perseguia em cidades estrangeiras. Versículo 14. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem aí tem lutado contra a vontade de Deus? Tem algum Saulo, algum Paulo por aí? Creio que não. Aqui somente os irmãos que Jesus se alegra muito, não é verdade? Irmãos, o contexto é o seguinte: Paulo estava testemunhando, e o livro de Atos, eu gosto de falar que é um livro da transição de Jesus Cristo até a sua mensagem, a sua palavra do Deus encarnado através do Filho de Deus, através dos seus apóstolos. O apóstolo é uma mensagem, é um mensageiro que carrega uma mensagem, que carrega uma palavra plantada no coração, uma palavra do céu, irmão, uma palavra que não volta vazia, uma palavra que é poderosa para transformar realidades, transformar casas e até cidades e nações, como nós já vimos ao longo da história. E Paulo é um escolhido de Deus, só que ele está retratando a vida antiga dele. E eu quero trazer essas aplicações pertinentes referente a esse testemunho de frente ao rei Agripa e ao governador Festo. Pregava para a gente importante, rumo à pregação mais importante talvez da vida dele, que seria a César, o imperador romano naquela época. Vamos lá? Diz assim: eu costumava pensar que minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E eu quero começar dizendo, irmão, toma muito cuidado com os pensamentos. Às vezes nós transformamos a Deus numa forma de pensar. Paulo seguia a seita dos fariseus, que era a liderança religiosa do povo na época. Instruído, teve alto grau de instrução, muito aprendizado, mas ele se opunha à vontade de Deus. Ele se opunha ao nome de Jesus, o nome sobre todo o nome. E muitas vezes, porque cremos que Deus, o nosso pensamento vem de Deus, transformamos a Deus numa forma de pensar. E em vez de servir a Deus, transformamos Deus em nosso servo. Devemos ter muito cuidado com isso, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E muitas vezes, quando Deus tem um propósito com alguma pessoa, por exemplo, com algum Paulo da vida, coisas muito loucas vão acontecer, irmão. Coisas muito loucas na vida daquela pessoa vai acontecer nas suas circunstâncias, né? A forma de pensar de Paulo era totalmente equivocada e se opunha ao nome de Jesus. A palavra fala: foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. E ele cria que estava no centro da vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos trazer Deus
para os nossos sonhos. Queremos que Deus realize os nossos sonhos da forma como queremos. E fazemos as coisas pensando que estamos agindo em favor do Senhor, no centro da vontade de Deus. Nossas ações, irmão, refletem exatamente como nós pensamos. Foi exatamente o que ele fez. Primeiro ele pensou, depois ele agiu. E as nossas ações, os nossos pensamentos são a tradução dos nossos pensamentos. Você já viu uma pessoa que é desconfiada de tudo? Um homem, uma mulher que pensa que está sempre sendo traído? Irmão, não vou generalizar porque toda generalização é demoníaca. Mas normalmente aquela pessoa trai. Eu desconfio muito de quem não manca, sabe? De quem não manca. O Jacó, quando teve no Val de Jaboque, ali em Peniel, tendo um encontro com Deus, ele saiu mancando do encontro, que era uma nova forma de andar. E muitas pessoas acham que não mancam na caminhada. Mas as nossas ações refletem justamente como nós pensamos, o que está dentro. E a boca fala do que o coração está cheio. E nós estamos aqui aprendendo com a palavra de Deus simplesmente para transformar a nossa forma de pensar. Pensar como Deus pensa, entender o pensamento de Deus. O Espírito e a noiva alinhado, dizendo: ora Maranata, vem Senhor Jesus. Que é a palavra em execução. E para isso nós precisamos transformar a nossa forma de pensar. É nós que devemos, não Deus. Deus não vai mudar. Malaquias 2, versículo 16, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. E para isso nós precisamos transformar e nós alinharmos, não colocarmos Deus nos nossos sonhos, se nós quisermos participarmos dos sonhos dele, não nos tornarmos um inimigo, um opositor do nome de Jesus. Em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz que nós não devemos amoldar os nossos pensamentos ao padrão deste mundo, antes transformando-os pela renovação do nosso entendimento, um novo entendimento, uma nova forma de enxergar, para que sejamos capacitados a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso vai ser necessário, irmãos, para quem quer viver propósito. E ele fala: com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão muito dentre o povo santo. A autorização dos principais sacerdotes. Os sacerdotes faziam o que, irmãos? No Antigo Testamento, eram líderes responsáveis por orar. Hoje nós somos reis e sacerdotes da nossa casa, principalmente os pais. Apocalipse 1,16. Nós somos responsáveis para que os nossos filhos ensinar o caminho. E não há desculpa. Não há. Aqui a desculpa vai ser que, assim, quando a disciplina vier, ela vem com menos vigor para aquele que não procurou, mas ela jamais vai deixar de existir. Porque quando nós autorizamos pessoas que estão sobre a nossa influência, sobre a nossa liderança, a aprender muito dentro do povo santo, e aqui devemos fazer a ressalva: povo santo. Tem pessoas se santificando, irmão. Tem pessoas se entregando ao processo. Tem pessoas verdadeiramente que entendem que fazer a vontade de Deus é o único caminho. E de fato não há outro. Eu quero repetir: de fato não há outro. Então, com a autorização deles, existe sacerdote, meu irmão, que incentiva prisão e morte. Eu quero repetir: existe sacerdote que incentiva prisão e morte, enquanto o nosso Deus, ele é a liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E é necessário que nós falemos disso, é necessário que nós mudemos a nossa forma de pensar e olhemos para tudo ao nosso redor. Afinal, o inimigo está dentro de casa. E às vezes temos autorização para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Prisão e morte contra pessoas que têm sonhos, que estão se santificando, pessoas que têm uma mensagem, que carregam uma palavra que é poderosa. Segundo Coríntios 13, 17, fala que aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Você se sente livre, meu irmão? Você se sente livre, minha irmã? Então,
comece a se questionar: quem são as suas influências? Porque a palavra fala: e eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Votava contra aos santos. Aos santos. Irmão, as influências, elas nos levam a condenar quem Jesus quer salvar. Eu quero repetir isso. As influências nos levam a condenar quem Jesus quer salvar. Quem é povo santo, quem é povo escolhido, nação eleita. E muitas vezes essas pessoas agem, e eu sei disso, sabe, com carinho, com amor, porque entende que a pessoa está cega. E muitas vezes Paulo estava cego. Paulo era completamente cego até raiar o sol da justiça e abater o soberbo. E nós vamos chegar lá. Mas, sabe, é tempo já de despertar com relação a isso, é tempo de observar as coisas, sabe? O que tem nos influenciado? Porque as nossas influências têm nos levado aqui a pecar contra o propósito que Deus tem para a nossa vida, a pecar contra o Todo-Poderoso. Eu gosto de Romanos 8:31, quando Paulo fala: e quem poderá intentar contra nós, escolhidos de Deus? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, que fala o seguinte: que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa prova foi dada no tempo certo, e que Deus quer que todos sejam salvos. É vontade de Deus que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos. Então aqui nós já partimos, meu irmão, da consciência que nem todo casamento vai ser restaurado, nem todo relacionamento vai ser, porque algumas pessoas escolhem não. E muitas vezes, quando levamos a palavra da verdade da vida para as pessoas fecham a porta na nossa cara. E o que o Senhor Jesus faz? Sacode a poeira. A poeira significa o seu esforço. Sacode a poeira na porta. E talvez a poeira para aquelas pessoas se torne imperceptível, mas Deus consegue contar cada grão que você adquiriu de areia na sua caminhada, chorando e plantando. E às vezes as influências estão nos levando justamente a condenar essas pessoas que querem ser salvas. E Deus quer salvar todo mundo, então sempre é tempo. Sabe, sempre é tempo enquanto ainda estamos de pé. Eu quero repetir, sempre ainda é tempo, enquanto ainda estamos de pé, ainda há esperança, porque Deus quer salvar. E somente Deus pode salvar, irmãos. A palavra fala: muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas. Muitas vezes, irmãos, eu quero, muitas vezes providenciei que fossem castigados na sinagoga, a fim de obrigá-los a blasfemar. Irmãos, depois de sermos influenciados, inevitavelmente nos tornaremos má influência, se aceitarmos a influência que está sobre nós. Paulo começou com autorização, a tratar mal. E ai, meu irmão, de quem trata alguém que tem um sonho, que carrega um sonho de Deus, de quem chora. Ana carregava um sonho de Deus, e ela carregava um projeto, um sonho que se transformaria em Samuel, que seria profeta, juiz e sacerdote de Israel, que ungiria o rei Davi. Em contrapartida, tinha uma Penina que ficava ali zombando. Então, não zombe, sabe? Não humilhe, não tente influenciar e desfazer de quem carrega um projeto de Deus. Porque depois de nós sermos influenciados, automaticamente nós vamos obrigar a pessoas a blasfemar, sabe? Nas nossas atitudes, irmãos, contrárias, nas nossas atitudes de rejeição, de evitar, de egoísmo, de precipitação, não esperando o tempo de Deus, querendo tratar um projeto que é do Pai como se fosse um projeto meramente humano. Nesse momento, as nossas influências nos tornam
más influências. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, fala que nós não nos devemos enganar. As más influências, elas corrompem os bons costumes. E eu gosto como o próprio apóstolo Paulo escreve, porque ele fala para nós não nos deixarmos enganar, porque nós somos facilmente enganáveis. Nós nos iludimos com o brilho das tatuagens, das correntes, e talvez por isso que nós não respeitamos o nosso tempo. O tempo é valioso, irmão, então tome cuidado com o círculo vicioso. Não adianta, sabe, mudar sem uma direção de Deus. Por isso muda o telefone, muda o CEP, muda o endereço, e os problemas continuam o mesmo. E tem muita gente por aí, sabe, procurando justamente os brilhos da corrente, dos carros importados, se iludindo. Agora quem falou que ia ser fácil, mentiu. E quem acreditou, se iludiu. Então, nesse momento nós percebemos que nos tornamos e fomos influenciados por más companhias. A palavra fala: eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até as cidades estrangeiras. E aí, meu irmão, uma gota de mentira se torna um rio de maldade, porque quanto mal toma conta do nosso coração, não há limites e fronteiras. Um abismo puxa o outro. Começou a perseguir em cidades estrangeiras, começou a perseguir aonde nem tinha direito. Aonde nem tinha direito. E se torna incontrolável o pecado dentro de nós. Ilusão de quem pensa que pode controlar o pecado, ilusão de quem pensa que pode vencer o pecado sem um plano de Deus, ilusão de quem pensa que pode lutar contra o mal que assola o coração de cada um de nós. Todos pecamos e todos estão destituídos da glória de Deus. Então calculo eu e concluo eu que todos precisam da glória de Deus para vencer o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo fala, irmão: pois não faço o bem que quero. Não faço, quero fazer o bem e não faço. Mas justamente o mal que não quero fazer, é esse o que eu faço. E o que eu faço, Alisson? Um encontro, como Paulo teve, irmão. Ore por um encontro, ore para Jesus antecipar o encontro. Somente assim para vencer o mal que habita dentro de nós. Quando o mal toma conta do coração, meu irmão, não há fronteira. A gente começa a invadimos as contas dos Facebooks, dos Instagrams, queremos observar a vida das pessoas, queremos tomar conta da vida de quem nem deveríamos tomar. Sabe, começamos a agir pela própria arrogância. Mas Deus ainda abate o soberbo. Ele deixa um pouquinho ele degustar da própria carnice, mas nós fomos chamados para fazer o que, Alisson? Romanos capítulo 12, versículo 21. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. E aí, quando nós partimos nessa soberba, Jesus ainda abate, versículo 14. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Saulo perseguia quem, irmão? Era o povo santo, não era? Como ele disse antes. Mas Jesus está olhando para ele e fala: por que me persegue? É menina. É menina. Darabandarabasseika mandarabandashaya. É menina da randa candaraya. De recamanda soyandarada shekamanda randayaya. De lemanda seika mandaraya. É menina dos olhos. Menina da pupila sharai kebata soi cantarabandakaya. É menina, porque me persegue. É menina, menina dos olhos. Mas se você persegue uma menina dos olhos, pode saber que você vai ter um encontro com ele. Agora, quando nós encontramos com ele, dói. A santidade dele não combina com o nosso pecado, com o pecado. E todo mal, sabe,
vai embora. E a gente entende que a nossa fé e a nossa esperança, porque foi a fé e a esperança de Paulo. Ele cria que estava fazendo a vontade de Deus. Ele cria no coração dele. E ela nos leva até esse lugar de um encontro, mas Deus ainda abate o soberbo. E é no nosso pior momento, meu irmão, que nasce a nossa verdadeira fé. Foi no meu pior momento, foi quando eu pensei que... E foi ruim, foi muita dor. Mas é no nosso pior momento que nasce a nossa fé. É no nosso pior momento que nasce a nossa fé. E aí nós compreendemos, nós damos de cara com a luz que nos guia, luz que nos guia. E nesse momento, irmão, nesse momento, não tem como, sabe, escapar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem invalidará? Quem poderá escapar das suas mãos? Isaías 43, versículo 13. E nesses momentos nós entendemos, porque o amor, ele é mais forte do que a morte. É mais forte do que a morte. Você vai ter um encontro com Deus, meu irmão. Você vai ter um encontro com Deus, minha irmã, inevitavelmente, se você está ouvindo essa mensagem até agora. E aí, aquelas palavras que talvez eram até poesia, farão total sentido. Romanos 8, versículo 38 diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte que habita em nós, e nem a vida que sonhamos, nem os anjos, e nem outras autoridades, e nem poderes celestiais que governam talvez a nossa vida quando damos vazão pelo pecado, nem o presente e nem o futuro, nem aquilo que eu penso e nem aquilo que eu pensava, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. E eu tenho certeza que eu estou pregando essa mensagem é para uma pessoa que tem um encontro marcado, e ouvindo ela você tem uma chance de se preparar para encontrar com Ele. E eu quero deixar essa mensagem porque vai nascer uma fé linda que vai te levar a um propósito maravilhoso de algo que você jamais sonhou. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.